Bom, e clássicos infantis, clássicos didáticos, livros didáticos que foram usados em escola. Por causa que esses são 4 volumes, eram 4 séries, né, há algumas décadas atrás. Esclarecimento, não foram os livros que eu estudei. Na minha infância não estudei esses livros, são um pouquinho anteriores. E os exemplares que eu tenho aqui são obviamente, algumas crianças leram e estragaram o livro um pouco, né? Então você tem os livros coloridos, mal desenhados, recortados, livros de criança. E é bem interessante os exemplares, esses 4 aqui, porque eles são tão mais maltratados quanto mais inicial é o ano, né? Então o 4º livro já está inteiro, sem problema nenhum, coincidência ou não. E aqui também é um outro detalhe, esse talvez é o principal detalhe, alguns livros são tão amados por seus leitores, né? E talvez pelos seus leitores depois de crescerem, que a alternativa beira o desespero, assim, não são mais publicados esses livros, e o que se pode fazer? Digitalizar. Mas esse é um caso mais interessante, tem várias alternativas nessa linha aí do desespero. Mas esse livro, qual é o livro? Até passou o título correto, As Mais Belas Histórias. É esse o título do livro. Aqui, primeiro livro, Editora do Brasil em Minas Gerais. Essa editora, se fazia alguma outra coisa, não sei. E a autora é a Lúcia Casasanta, a escritora. Com a capa muito divertida, né? Você vê uma bruxa, Rapunzel com a sua trança quilométrica, um príncipe embaixo, um porquinho, um coelho, um espantalho, coisas assim, totalmente infantis, que é muito divertido, né? Mas esse livro, ele foi o livro usado por várias gerações e marcou muito a época, como em outras regiões do Brasil, outros livros. Aqui no Paraná, por exemplo, Caminho Suave. Até hoje esse livro, novo inclusive, Caminho Suave, foi mais bem sucedida a história. As escolas, creio que quase que não adotam, mas os leitores continuam comprando de forma independente. As Mais Belas Histórias, da Lúcia Casasanta, não. E aí, o que se chegou a fazer? Algumas livrarias em Belo Horizonte, elas faziam a fotocópia, popular xerox, xerocavam o livro, colocavam espiral e a capa era colorida. Era o mais próximo e barato que você conseguia fazer do original. O original era era um livro, não era capa dura, mas era uma brochura como um livro, como esse livro aqui, mais ou menos, né? E mais ou menos barato, não, assim, que era vendido, a última vez que encontramos isso, assim, a R$ 150 cada um. Bastante caro, mas não era problema para os fãs desses livros. E as histórias são muito boas mesmo, realmente é muito divertido. Muitas são histórias recontadas, que você vai encontrar em fábulas de Esopo, em La Fontaine, nas Mil e Uma Noites, ou lendas. Ela reuniu várias histórias em 4 níveis distintos de dificuldade. Então, o volume 1, aqui o primeiro, você vai ter... As histórias são realmente histórias bobinhas nível 1, né? Serve mais para colorir, né? As crianças colorir. Pelo menos a criança desse exemplar que eu tenho aqui, ela coloriu, né? São histórias abaixo, em termos de sofisticação, né? De Os Três Porquinhos, de Chapeuzinho Vermelho, né? Que já tem uma moral um pouco sofisticada, mas é que é Dona Baratinha e João Ratão, Plutão é Valente, coisas assim. No segundo volume, que já se parece inclusive com alguns livros que comentamos aqui sobre literatura infanto-juvenil. Umas histórias coincidem, né? Natural, né? Que coincidam, porque não foi ela a única escritora a fazer isso, a reunir histórias clássicas, histórias infantis clássicas, em vários volumes.
Então, a divertidíssima João Felpudo. E com moral, no caso dela, ao contrário dos livros anteriores, contos da Carochinha, que a moral muitas vezes é ambígua, as histórias são meio trágicas, não é tão linear assim. E o fim, a finalidade desse livro, Histórias da Carochinha, era um pouco diferente, um período bem anterior. Aqui não, aqui o propósito é bem claro. Então, por exemplo, João Felpudo é simplesmente uma história para dizer das desvantagens de uma criança não cortar a unha, não cortar os cabelos, os problemas que decorrem disso. Isso no segundo volume. Terceiro, quarto. Enfim, ponto de vista de crianças, as crianças gostam. Uma criança atualmente, possível testar, elas gostam desses livros. Adultos também, mas no sentido de você poder retornar a essa época da vida ou simplesmente compreender por que esses livros são ainda hoje, em 2025, tão apreciados, a ponto das pessoas se disporem a pagar 150, 200 reais num livro que do original praticamente tem um xerox colorido na primeira página e o resto é fotocópia ainda com espiral. Mas são realmente são livros muito aconselháveis, né?